palavra de Deus diz o seguinte: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração a geração. Nós estamos no mês em que estamos falando de cultura tóxica. Essa noite nós vamos atacar a cultura do vitimismo com a palavra de Deus. E o tema dessa mensagem de hoje é de órfãos a herdeiros. Eu creio que quando a gente fala sobre um assunto como esse, nós precisamos ter muito cuidado. Primeiro porque é fácil você ofender alguém quando você está falando de um assunto tão sério, com tão pouco tempo, ou talvez com a responsabilidade de transmitir verdades tão profundas em uma só mensagem. E eu também entendo que, além de ser algo que pode te ofender, algumas coisas que vão ser faladas aqui, elas podem tocar em polêmicas que nem a sociedade está querendo falar ou está conseguindo resolver. Mas eu também creio que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz para instruir, para corrigir, para nos direcionar, para renovar a nossa mente. Eu creio que a Bíblia é a palavra, a vontade e a verdade de Deus para nós, que não mudou. Ela não foi atualizada pelo tempo em que nós estamos vivendo. Mas ela continua sendo a voz de Deus para que a gente, como humanidade, como sociedade, possa se submeter e permitir que o nosso coração seja transformado diante das verdades da palavra de Deus. Se você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ou que a Bíblia representa a vontade e a verdade de Deus, talvez realmente essa palavra seja desconfortável para você. Mas você veio em uma igreja e o nosso compromisso aqui é com a verdade e com a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, ela também é uma espada. Hebreus diz que ela é uma espada que ela penetra no mais profundo do ser humano, que ela divide a nossa alma do nosso espírito, que ela toca até mesmo o nosso corpo, ela expõe as nossas motivações, e é esse o objetivo, que a gente seja transformado. O Evangelho é sobre transformação. Nós não adaptamos o Evangelho à nossa cultura, nós renovamos a nossa mente, transformamos a nossa cultura pelo poder do Evangelho. E se você está aqui, você está em um lugar arriscado, porque o Evangelho, ele em si, tem poder para transformar. E eu creio que nessa noite você vai ser transformado. Que pensamentos da sua mente com os quais você está acostumado serão quebrados pela verdade da palavra de Deus. Então, para a gente falar sobre um assunto desafiador, eu quero estabelecer alguns parâmetros com você, para depois a gente entrar na palavra. Pode ser? Abre seu coração, aperte seus cintos e vamos lá. O que tem a palavra final na vida de um cristão é a opinião da palavra de Deus. Ponto. Não precisa de mais nenhuma explicação. Segundo parâmetro que eu quero estabelecer com você, a sua dor é real. Nós vamos tocar bastante no assunto dor hoje, e a sua dor é real. A gente reconhece que você sente, que só você sabe, que você passou, mas nós também cremos que Jesus, ele venceu a dor, e ele tem poder para curar. Então, a gente respeita a sua história, respeita a sua dor, mas a gente está te convidando nessa noite para entrar em um lugar de cura. Terceiro ponto, abuso deve ser tratado como abuso. Nós não estamos validando condutas abusivas. Nós entendemos que abuso é abuso. Nenhum tipo de preconceito ou de discriminação deve ser tolerado ou deve fazer parte da vida de um cristão. Nós cremos em um Deus que Ele nos amou primeiro e que Ele nos chama para amar como Ele amou.
O padrão de amor é Ele. Então, a gente não está aqui de nenhuma maneira para atacar ninguém. Não se sinta atacado pessoalmente por coisas que você ouvir aqui. Ouve até o final, deixa o Espírito Santo falar o seu coração. Quinto parâmetro. Jesus venceu o pecado, a culpa e a dor para nos fazer livres. Quem o Filho torna livre, verdadeiramente é livre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós queremos a liberdade perfeita que Cristo tem para nós. E o sexto ponto, que eu já conecto ele com a palavra, ninguém foi criado por Deus para viver como vítima. Você não foi criado por Deus para viver como vítima. Na verdade, o Filho perfeito, unigênito de Deus, que não tinha nenhuma culpa, que não tinha nenhum pecado, voluntariamente veio, se fez como culpado, se colocou nessa posição, deu a sua vida, derramou o seu sangue para vencer o pecado, para perdoar todo o pecado e para vencer essa condição chamada pecado da humanidade. Venceu a morte para que eu e você pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Então, nessa noite, nós estamos falando sobre a mentalidade de um filho de Deus. Vamos para a palavra, então. O Espírito do Senhor está sobre nós. Essa fala de Isaías, ela foi citada por Jesus quando ele foi pregar no templo pela primeira vez. O Espírito do Senhor está sobre nós. O Espírito do Senhor está sobre nós. O que isso significa? O Espírito do Senhor está sobre nós significa, em primeiro lugar, que nós recebemos a salvação por meio de Cristo Jesus. Jesus olhou para a nossa condição pecadora, Ele veio no nosso lugar, Ele abriu mão da sua glória, Ele caminhou como um homem na terra, Ele cumpriu em si a própria lei de Deus, e Ele venceu o pecado e venceu a morte. Um dia eu e você estávamos longe, estávamos perdidos, e nós estávamos quebrados por causa do pecado. Mas Ele nos encontrou, porque Ele nos amou primeiro. E se você ainda não foi encontrado por esse amor, essa é a noite que você veio ao lugar certo para você ser encontrado por esse amor, porque Ele te ama e Ele tem uma história para você. Um inocente foi morto para que vítimas pudessem se tornar filhos de Deus. Só que talvez eu estou falando isso e você está falando, tá, mas o que isso tem a ver com o Espírito Santo? Antes de Jesus voltar para o Pai, Ele precisou completar toda a sua obra para aquela etapa. Deus tem um plano perfeito, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele aqui. Eu tenho um desafio de, em pouco tempo, falar sobre muita coisa, inclusive um pouquinho de escatologia. Mas eu entendo, e eu sei que eu não sou a única pessoa que pensa assim, na verdade muita gente pensa assim, que Jesus ele cumpriu a parte que ele deveria cumprir naquele momento, o plano do Pai. O sacrifício de Jesus na cruz foi perfeito, irrevogável, suficiente para nos trazer perdão de todos os nossos pecados, para nos justificar, para nos tornar filhos de Deus mediante a fé, para nos dar a salvação. Porém, Jesus disse, eu preciso voltar para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Encorajador, eu vou enviar o Espírito Santo, mas eu preciso ir para que Ele venha. E Jesus enviou o Espírito Santo para um propósito. Jesus enviou o Espírito Santo para que eu e você pudéssemos viver a missão de Deus para as nossas vidas, que é pregar o Evangelho para toda criatura e para discipular as nações. Então nós estamos vivendo agora essa etapa, essa é a era da igreja. Enquanto Jesus estava aqui na terra, Ele estava preparando o cenário para que a igreja fosse existir. E quando Jesus voltou para o Pai, o Espírito Santo veio em Pentecostes, Ele equipou aqueles primeiros cristãos para que eles pudessem dar início à obra de Deus através do Evangelho. E hoje eu e você somos a continuidade dessa obra. E nesse tempo, do momento que Jesus voltou para o Pai, até o momento em que Ele vai voltar para reinar na terra e governar todas as coisas de acordo com a vontade e com a justiça dEle, dentro desse tempo, a responsabilidade está sobre mim e sobre você. Mas nós não estamos sozinhos. O Espírito do Senhor está
sobre nós. Está fazendo sentido? O Espírito do Senhor está sobre nós significa também que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós. Isso está em Romanos 8, versículo 11. Parece um chavão falar isso para quem está há muito tempo na igreja, e talvez seja. Talvez a gente está tão acostumado a ouvir verdades que a gente não sabe nem o que significa, ou ouvir verdades que a gente não vive, que a gente acostumou a ouvir chavões. Mas, na verdade, quando você escuta que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de você, isso deveria causar algo no seu coração. Porque isso significa que não tem pecado, que o Espírito dele não seja suficiente para te capacitar a vencer. Porque Jesus venceu todos e te deu o Espírito Santo. Isso significa que você pode ser santo como ele é. Porque Jesus não nos pede nada que ele não tenha dado para nós antes. Na verdade, tudo que temos veio dele, das próprias mãos dele, nós devolvemos para ele. Então, Jesus não ia pedir para nós algo que a gente não pudesse cumprir, porque ele sabe da nossa incapacidade e insuficiência como seres humanos. Mas porque ele nos deu o seu Espírito, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos andar como ele andou, nós podemos viver como ele viveu, porque nós recebemos uma nova natureza. E me desculpa se eu estou falando sobre o óbvio para você, mas nós não vivemos baseados nessa nova natureza em muitos momentos das nossas vidas. Talvez tem pessoas que estão me ouvindo aqui, que você não vive baseado na sua nova natureza. A natureza do Espírito em nós é a natureza da santificação. A natureza do Espírito em nós é a natureza da transformação. Esse versículo que eu citei para você, ele fala que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita dentro de nós e ele está nos vivificando, ele está nos transformando para que a gente seja como Jesus e a gente viva tudo aquilo que Jesus tem para nós. Quando a gente acredita nisso, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Quando a gente acredita nisso, a gente vive sem medo da morte, a gente vive com coragem, a gente vive com esperança, a gente vive com bom ânimo, porque a gente vive baseado no poder da ressurreição. Nós não somos apenas perdoados, se é que pode se colocar apenas em uma frase que fala que nós somos perdoados. Nós somos perdoados, nós somos restaurados, nós somos curados, nós somos transformados, nós somos cheios, nós somos capacitados. Tem algum crente aqui? Ai, aleluia. Glória a Deus. Eu sempre prefiro interpretar silêncio como atenção. Mas, vamos lá. Engaja. Porque parece estranho a gente falar que o Espírito que ressuscitou os mortos está sobre nós e a gente ficar tipo, morto. Obrigado, foi o Beto que falou, não fui eu. O Espírito do Senhor está sobre nós e ele nos ungiu. Vamos prosseguir. A unção é uma ação capacitadora do Espírito Santo. Antes de Jesus voltar para o Pai, ele falou: permaneçam em Jerusalém, e eu vou enviar sobre vocês o Espírito Santo, e ele vai capacitar vocês para que vocês sejam minhas testemunhas. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. A unção do Espírito Santo sobre mim e sobre você é a capacitação para que a gente seja testemunha de Jesus. Então, quando a gente está falando para você que você tem que pregar o Evangelho, quando a gente está na célula te dando desafios semanais para pregar o Evangelho, quando a gente está falando para você que você tem que formar discípulos, na verdade a gente está falando para você que você é capaz de fazer isso porque o Espírito Santo habita dentro de você. Você foi ungido por Deus, pelo Espírito que habita em você para cumprir toda a vontade do Pai. Eu não sou mais ungido que você, a pastora Dani, o pastor Beto, a pastora Irene, o Theo Hayashi, ou qualquer que seja a sua referência, não é mais ungido que você. Talvez essas pessoas vivam em mais consciência da unção que elas receberam. Talvez essas pessoas vivam em mais correspondência à unção que elas receberam. Mas nós somos um só reino, de um só rei, um reino de sacerdotes, chamados para proclamar as boas novas, chamados para se levantar como filhos
e brilhar a luz de Jesus para uma geração que está em trevas. Essa é a era, esse é o tempo em que Deus está despertando uma geração que não vai mais ser sobre um homem ou uma mulher com um microfone na mão, mas que vai ser sobre uma geração sem face, uma geração de filhos que vai revelar Jesus onde quer que essas pessoas estejam plantadas. Aleluia, tem alguém que entendeu, glória a Deus. Gente, faz 10, 15 anos, no mínimo, que isso tem sido pregado, que isso tem sido ensinado. Você já parou para se perguntar por que Deus tem que falar as mesmas verdades por mais de uma década no Brasil? Será que é porque a gente não entendeu? Será que a gente precisa ainda ouvir palavras sobre o lugar secreto, porque a gente ainda não se posicionou para viver o simples? Será que a gente não precisa ficar ouvindo palavras sobre identidade, sobre paternidade, porque a gente ainda está vivendo como órfão? Será que a gente ainda não precisa ficar ouvindo profetas de outras nações virem para o Brasil dizer que Deus está levantando uma geração sem face, porque a gente ainda não entendeu e a gente ainda está esperando quando vai ser a vez da nossa face, quando vai ser a nossa vez? Quando, na verdade, Jesus está perguntando para nós: e todas as oportunidades que você tem, todos os dias da sua vida, o que você tem feito? O que você tem feito com as oportunidades que você tem recebido para revelar o meu amor e para revelar a minha glória para as pessoas? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A natureza está gemendo e precisando de algo que eu e você temos. Você tem a presença de Deus na sua vida. Onde você vai, onde você chega, Deus está chegando também. Onde eu e você pisamos, aquele lugar se torna terra santa. Onde eu e você chegamos, a esperança deveria chegar também. Quando eu e você entramos em um ambiente, por mais que a gente não tenha ainda essa consciência, os demônios, os espíritos malignos que estão naquele ambiente, eles recuam. Não porque eu e você somos muito bons, mas porque dentro de nós está o Espírito que venceu a morte. O Espírito que levantou Jesus. Esse mesmo Espírito habita dentro de mim e dentro de você. A gente precisa sair do caminho, a gente precisa permitir que a nossa alma seja assim curada, que a nossa mente seja assim renovada, para que a gente pare de atrapalhar a obra do Espírito Santo, porque na verdade ser uma testemunha significa que você deveria falar o que Ele te fala para falar, que você deveria ir para onde Ele te fala para ir. Aqueles que são filhos são guiados pelo Espírito de Deus. Então por que a gente tem uma geração de filhos que não são guiados? Por que a gente tem uma geração de filhos perdida, se o mesmo Espírito, o Espírito que Jesus disse que ia nos guiar a toda a verdade, mora dentro de mim e de você? Por que a gente vive de confusão em confusão, crise em crise, caos em caos? Onde está a intimidade? Onde está a renovação de mente? Onde está o entendimento? O Espírito de sabedoria e de revelação. O Espírito que nos leva a conhecer a plenitude de Jesus, que nos revela Jesus. O Espírito que nos revela o nosso chamado, que nos revela a herança que nós temos em Jesus, que nos revela o futuro, porque como a Ana orou aqui, Deus não faz nada na terra sem antes revelar os seus servos, os profetas. Esses servos somos eu e você. Todo filho, em todo lugar, todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as raças, todas as nações, cada cristão. O Evangelho ele funciona porque ele é uma realidade interior que está disponível. Não importa se você está num país de primeiro mundo, num país de terceiro mundo, não importa qual que é a sua cor, qual que é a sua origem social. O que importa é que você nasceu de novo. Você está assentado em lugares celestiais com Cristo Jesus. Você não é uma vítima, você é um filho, você é um herdeiro. Você não é um órfão, você tem um pai. E você tem o mesmo Espírito que estava sobre Jesus em você. Então o que falta? Qual que é a sua resposta para essa pergunta? Eu vou te responder. Posicionamento. Com as sílabas separadas para gravar dentro do seu cérebro. A obra de Jesus em nós, ela não parou na salvação. Ela continua na missão de apresentar a outros os nossos salvadores. Eu preciso fazer uma pausa aqui, um pequeno parênteses, para dizer para você
que por que esse processo falha? Às vezes eu fico aqui atacando você com a palavra, para você ficar bem incomodado mesmo e você refletir. E aí, às vezes, eu sei que eu faço perguntas que te deixam desconcertados. Tá tudo bem se você não sabe responder, a gente está aqui para ensinar, para instruir. Eu não estou aqui te atacando, embora eu sei que às vezes pareça. É porque a gente está levantando uma espada, né? A palavra de Deus é uma espada, então não se sinta surpreso de você às vezes se sentir ferido por ela. Está ferindo para curar. Amém? Faz sentido? Não é uma faixa de dança profética, nada contra a dança profética. Não é, sei lá, um saco de plumas, é uma espada. Então, se da boca dele sai uma espada poderosa, toda vez que a palavra de Deus é aberta, essa espada ela vai vir e vai nos encontrar e vai nos confrontar. Mas, ok, agora que você está bem desperto e talvez um pouco incomodado, eu preciso dizer para você que eu entendo que esse processo falha por algum motivo. Por que muitos de nós passam anos frequentando cultos, ouvindo pregações, estando em reuniões em que são expostos à presença de Deus, fazendo cursos, estando em ministérios, ministrando a outros, e não vivem com a consciência da presença de Deus e não vivem se posicionando para cumprir a missão? Porque nós temos uma grande falha de discipulado. Por isso que é tão importante nós construirmos uma cultura de discipulado, uma cultura em que a gente entenda que o Evangelho, ele não é só um convite para a salvação. Nós recebemos um Evangelho que é sobre um reino. Eu me lembro quando eu era criança e que eu ainda não tinha sido alcançado pelo amor de Deus, pela graça de Deus, mas que a minha família, por parte de mãe, já era uma família cristã e que os meus avós, eles eram de uma igreja pentecostal, bem tradicional, histórica, Assembleia de Deus, e que eu ia na escola dominical, às vezes, meio forçado, glória a Deus por isso, glória a Deus pelos avós, pelos pais que levam os filhos para a igreja mesmo, porque algo está sendo construído em nós. Mas eu não entendia nada, só que eu lembro de uma coisa, como aquelas pessoas gostavam do céu. Como elas falavam de céu, como elas cantavam sobre céu, como elas falavam que elas iam morar no céu. E o meu avô, ele era um homem de oração, ele era uma pessoa que entendeu o caso de oração, sei lá, 50 anos atrás, no mínimo, mais que isso, né? E uma pessoa que era um profeta, assim, as pessoas iam realmente na casa dele receberem respostas de Deus. Ele orava pelas pessoas e elas eram curadas. Enfim, ele era um grande homem de Deus, o exemplo da minha vida. Eu não conheci outra pessoa, assim, convivi, que revelava tanto o caráter de Cristo, que revelava tanta paixão, tanto zelo por Jesus do que o meu avô. Só que eu lembro do meu avô falando só o quanto ele queria morrer e o quanto ele queria voltar para o céu. Isso me assustava, porque eu não entendia nada do Evangelho. E com todo o respeito que eu tenho pelo legado do meu avô, que, glória a Deus, né, aquilo que a gente honra, a gente recebe. Então, hoje eu vejo que na minha vida, na vida da minha irmã, na vida da minha família, nós temos muito nítido algumas marcas do que o meu avô vivia, principalmente na intercessão. Mas com todo o respeito que eu tenho por essa mentalidade, por essa geração que viveu pela eternidade, o Evangelho não é só sobre isso. O Evangelho não é só o Evangelho da salvação. O Evangelho também é o Evangelho do reino. Então, eu não estou querendo aqui, em tão pouco tempo, falar de um assunto tão denso e também ter a pretensão de que eu vou acabar com conflitos teológicos da humanidade. Mas de uma maneira muito simples, eu quero dizer para você que o Evangelho que te alcançou, ele te salvou. Isso significa que você está selado para o dia da redenção. O Espírito Santo vive dentro de você. E um dia, como nós cantamos aqui, Jesus vai voltar e vai restaurar plenamente todas as coisas. Mas esse Evangelho também te deu um reino para estabelecer. Então a gente vive nessa constante tensão entre eu aguardo por aquele dia, mas eu tenho uma obra para cumprir aqui. E a gente não pode ir para nenhum dos dois lados desse extremo e se perder. Porque se a gente viver só para estabelecer esse reino aqui, para conquistar coisas aqui, a gente vai por um caminho muito perigoso e muito tortuoso do triunfalismo, de achar que é tudo sobre essa vida aqui, que é tudo sobre conquistar aqui, que é tudo sobre viver aqui. E por perder de vista a eternidade,
a gente acaba se perdendo e construindo uma vida para estabelecer tesouros aqui. Só que a gente também não pode ir para um lugar de escapismo, principalmente nós que somos de casa de oração, que amamos essa revelação, de viver só esperando aquele dia, sem se posicionar para cumprir o que precisa ser cumprido agora. Porque a gente sim tem que adorar, para encher o céu com o nosso incenso. A gente sim tem que orar, sempre, o tempo todo. A gente sim tem que interceder, isso é uma ação prática. A oração é uma ação prática. Mas a gente também, além dessas coisas, na verdade, a partir dessas coisas, isso é o básico. É o que nos prepara, é o que nos autoriza. A gente também tem que pregar o evangelho, a gente também tem que discipular pessoas, a gente também tem que gerar justiça social. Todas essas coisas caminham juntas. Está fazendo sentido? Está fazendo sentido? Amém. Ok. E o Espírito Santo, ele nos capacitou para algumas coisas. Então, se prepara. Multiplica o tempo, Deus, aleluia. Primeira missão que nós temos, levar boas notícias. O Evangelho é uma boa notícia para quem reconhece que precisa de Deus. Ele é loucura para quem acha que não precisa de Deus e que está bem sozinho. Na verdade, preciso fazer esse parêntese, talvez seja por isso que hoje nós temos muitas pessoas se considerando cidadãos de bem, mas muito distantes do Cristo que é revelado no Evangelho. Muito distantes de uma postura que se espera de um filho de Deus. Porque a gente tem um grande problema quando a gente pensa que a gente consegue ser bom pela nossa própria capacidade humana. E desculpa se isso está entrando como uma ofensa no seu coração, não é o meu objetivo, eu não tenho nem tempo. Eu não estou aqui para falar sobre política a partir de agora, porque eu vou entrar em algumas pautas que eu sei que são mais pesadas. Eu estou aqui para falar da Bíblia. Se a Bíblia ofender qualquer lado do espectro ideológico político que você tenha se posicionado, não é problema meu, ok? O Evangelho, ele é a lente pela qual a gente vê o mundo. Então, já que eu estou fazendo um parênteses sobre política, eu não posso deixar de falar sobre isso. Eu acredito, opinião pessoal minha, não estou trazendo ninguém comigo, nem uma outra pessoa, nem essa casa que está me dando essa oportunidade de falar com você. Eu acredito que o Evangelho, ele é a única lente pela qual a gente deva ler a sociedade. Então, se uma ideologia, ela propõe moralidade, ela propõe defesa dos valores da família, nós não precisamos de uma ideologia política para defender essas pautas, porque nós temos o Evangelho. Na verdade, nós somos chamados para assumir o primeiro passo e, através do Evangelho, gerar essa transformação na sociedade. Amém? Você concorda com isso? Só que também, eu estou amando, né? Que literalmente, sem querer, eu fiz direita e esquerda. Glória a Deus. Só um pedaço do parênteses. Vamos lá. Se eu acredito no Evangelho, eu também defendo causas sociais. Eu também defendo que o órfão se torne filho, que o pobre tenha acesso a recursos. Eu também defendo a causa da viúva. Eu também defendo os oprimidos e os marginalizados. Só que eu defendo que essas pessoas sejam alcançadas pela verdade de Deus, sejam transformadas e vivam a dignidade de filhos de Deus. Eu não estou aqui para empoderador, eu não estou aqui para empoderar traumas. Na verdade, a nossa missão como pregadores do Evangelho, eu estou falando todos, porque somos todos sacerdotes, é gerar cura, restauração e transformação. Então, o que eu estou tentando dizer para você é que Jesus, ele não é um extremista, moralista social que está apontando o dedo na cara de uma geração e falando que essas pessoas estão erradas, que elas vão para o inferno. Esse não é o melhor retrato de Jesus, porque esse não é o retrato de Jesus. Mas também, jovem universitário, Jesus não é um hippie, good vibes, que está empoderando a gente a viver do jeito que a gente quer. Jesus é santo, ponto. Esse é quem ele é. Isso significa que porque ele é santo, porque ele é o Cordeiro de Deus, porque ele é a provisão de Deus para o mundo caído,
É a partir dele que a gente define qualquer coisa. É a partir dele que a gente define o que é justiça. É a partir dele que a gente define o que é transformação. É a partir dele que a gente define o que é defender a causa do oprimido. E porque ele é santo e nós confessamos que ele é o nosso pastor, que ele é o nosso Senhor e que ele é o nosso Salvador, ele nos possibilita a ser santos como ele e a viver uma vida transformada, uma vida livre do pecado. Faz sentido? Aleluia. Oh Deus, me dá graça. O Evangelho é uma boa notícia porque ele apresenta Jesus. Isso significa que o Evangelho é um convite de um Pai amoroso para que pecadores sejam perdoados. Todos. Quer você concorde que aquele pecado deveria ser perdoado, quer você não concorde que aquele pecado deveria ser perdoado. O Evangelho também é a provisão de um Pai amoroso para que órfãos se tornem filhos e para que escravos se tornem livres. É por isso que eu coloquei essa cena aqui para você. Se você não sabe o que significa, the table significa a mesa. É um conceito que a gente tem gerado aqui, levantado com as nossas células. Ai, vou falar. Aleluia. Glória a Deus, tá bom. Sabe o que essa mesa significa? Muitas coisas. Significa inclusão, significa comunhão, significa aceitação, significa perdão, significa missão. Só que o Evangelho não é uma boa notícia somente porque Jesus come com todos. Eu mesmo já falei sobre isso aqui. Essa mesa, ela não significa apenas que Jesus come com todos. Na verdade, o Evangelho é uma boa notícia porque ele significa que pecadores são bem-vindos à mesa de Cristo e que pecadores podem ser transformados para viverem como Cristo. A boa notícia é essa. Zaqueu teve um encontro com Jesus, uma noite, um jantar. Só que no final desse encontro, ele tinha se arrependido de todos os seus pecados e se posicionado para restaurar tudo aquilo que ele tinha feito de errado e para viver a partir daquele momento como um filho de Deus. A gente corre um grande risco quando a gente limita essa mesa apenas a todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos. Traz quem você quiser. Todos são bem-vindos à mesa do Pai, para se tornarem filhos. A obra de transformação não é nossa. A obra de transformação é do Espírito Santo de Deus. Mas nós continuaremos pregando o Evangelho da transformação. Num tempo em que o mundo quer atualizar ou silenciar a nossa mensagem, nós vamos permanecer pregando a verdade de Deus. Porque o mundo vai ser alcançado pela verdade do Evangelho. A Bíblia não vai ser atualizada para que uma geração se sinta confortável com ela. A Bíblia não vai ser atualizada para que uma geração se sinta confortável. Sabe por que eu sei que isso não vai acontecer? Porque eu já li o fim da história. Jesus venceu. Ele triunfou. A vitória que ele conquistou, ela está suficiente e preparada. Sabe qual que é o fim da igreja? Uma noiva santa, pura, transformada, esperando pela volta do Senhor. Cantando, vem, ora vem, junto com o Espírito Santo. É isso que nós estamos construindo. Para usar a gíria da internet, já que eu sou cringe, é sobre isso. É sobre isso. É sobre o dia que ele vai voltar e que ele vai restaurar todas as coisas. E como nós somos parceiros dele até que ele volte. O Evangelho também nos chama para cuidar daqueles que estão com o coração quebrantado. Existe uma geração de coração quebrado que está sendo rotulada na internet, que está sendo rotulada por aí como a geração mimimi. Me desculpe se isso te ofende. Eu amo a geração mimimi. Eu quero a geração mimimi enchendo esse lugar. Eu quero ser canal de cura para a geração que a gente tem rotulado como mimimi. Porque como eu já falei aqui anteriormente, é de se esperar que a criação gema. É de se esperar. É uma geração com dores, é uma geração com traumas, é uma geração com rótulos, é uma geração que foi ferida. Talvez a geração que oprimiu goste de rotular como mimimi porque não queira reconhecer que falhou oprimindo.
que falhou atacando, que falhou ferindo, e eu estou falando sobre nós como cristãos também. Talvez a gente não queira reconhecer que a gente usou a palavra de uma forma errada para cortar a orelha de muitas pessoas e não permitir que eles tenham acesso às verdades que salvaram eu e você. O evangelho ofende pela sua essência de confrontar o pecado. Ponto. O evangelho não ofende pessoas, ofende atitudes. E oferece a possibilidade de arrependimento sobre essas atitudes. Quem ofende pessoas somos eu e você usando o evangelho de uma maneira distorcida. Se você se ofender com o que eu estou pregando, porque isso confronta a sua vida, eu estou de boa. Agora, se você se ofender porque eu estou sendo grosseiro, empunhando a palavra de Deus e usando de um espaço, a responsabilidade é sobre mim. E toda palavra que sair da minha boca eu vou prestar conta. Só que isso não serve só para pastores, tá? Eu libero sobre você. Brincadeira, não preciso liberar sobre você. Isso serve para você também. Você é tão representante de Deus quanto eu. No seu dia a dia. Na sua faculdade. Nas opiniões que você publica na internet. Nos comentários que você responde. Deus vê. Deus lê. Deus sabe de todas as coisas. Isso precisa gerar temor em nós. Essa geração que está ferida, a nossa missão como igreja é acolher essas pessoas para que elas se sintam bem-vindas e ser canal de cura para que essas pessoas sejam transformadas. Mas aí eu pergunto para você, igreja, como é que era? Web crentes. O ano passado, antes de entrar a pandemia, a gracinha sobre a igreja era web crentes. Eu pergunto para você, web crente, você é alguém que está curado e que pode ser um canal de cura para a geração mimimi? Ou você está rotulando uma geração como mimimi porque você está olhando o cisco que está no olho do outro e não está lidando com a trave que está no seu? Jesus está chamando uma geração para ser curada, uma geração para ser transformada, uma geração que vai parar de esconder os seus pecados e que vai lidar com as suas falhas, que vai permitir que a palavra de Deus entre e gere transformação, e que vai se posicionar para servir uma geração ferida, levando o amor de Cristo. É para isso que nós somos chamados como canal de cura. Mas como que a gente vai curar se a gente não vive curado? Como que a gente vai levar algo que a gente ainda não permitiu Jesus fazer nas nossas vidas? Faz sentido? Não faz. Somos chamados para anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Eu vou beber até um gole de água agora, porque essa parte é algo que eu quero ensinar para você. Liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Cativo, alguém que é levado à força como escravo ou como prisioneiro. Levado à força, logo, vítima. Faz sentido? Ok. Prisioneiro, alguém que é condenado por um erro que cometeu. Então, culpado. Na prática, o que isso significa? O evangelho é salvação para a vítima e é salvação para o réu. O evangelho é transformação, cura e liberdade para quem foi vítima. E o evangelho é salvação, transformação e liberdade para quem foi réu. Porque somos todos carentes da glória de Deus. Todos pecamos. O nosso inimigo em comum é um só, o pecado. Nós precisamos de um Salvador. A humanidade precisava de um Salvador e o Filho de Deus veio para nos reconciliar com Deus, mas para nos reconciliar uns com os outros. Então, quando eu falo para você que você não é uma vítima, porque você é um filho, eu não estou dizendo para você que a sua dor não foi válida. Talvez você, assim como eu, tenha sofrido racismo. Talvez você ouviu piadas que te ofenderam por causa da sua cor de pele, por causa do seu cabelo. Talvez você foi rejeitado, você foi humilhado por alguma coisa da sua aparência física. Você sofreu aquilo que hoje a gente chama de bullying. Na época que eu era criança, a gente ouvia que era frescura. Só que isso não faz de você uma vítima. Você foi vítima, você não é vítima. Você é filho de Deus, herdeiro do maior amor que existe. Você é sacerdócio real. Você é alguém que é chamado para viver uma vida plena e abundante.
Você é livre porque Jesus te tornou livre. Amém? Eu não sei qual que é a sua dor, eu não sei qual que é o preconceito que você sofreu, qual que é a discriminação que você sofreu. De uma coisa eu sei, infelizmente nós vivemos em uma geração caída. Infelizmente nós vivemos em um mundo caído. Infelizmente dores acontecem, mas Jesus veio para levar sobre si toda dor, toda culpa, toda vergonha, todo pecado. Mas Ele é perdão para todos. Então eu confesso para você que dói muito meu coração ver uma geração que comemora a morte de pessoas. A gente deveria ser a geração que chora por todos os pecadores. Ah, mas você não sabe o que a tal pessoa fez comigo. E você? O que você já fez? Será que você consegue ser bom sem Jesus? Será que você não precisa da mesma graça? Fomos todos libertos do poder do pecado, porque dentro de cada um de nós existe um potencial assassino, existe um potencial promíscuo, existe um potencial ladrão. Talvez o mundo quebrado, a vida quebrada não te expôs a algumas situações que poderiam fazer isso aflorar. Mas dentro de você e de mim existe o mesmo potencial de fazer todas as coisas horrorosas que a gente condena as pessoas por elas fazerem. É por isso que nós precisávamos de um Salvador. E esse Salvador nos liberta do poder do pecado em nós. Nós temos um só inimigo, igreja. Ele se chama Satanás. É ele que veio para roubar, matar e destruir. Isso não quer dizer que não é responsabilidade das pessoas darem espaço para ele ou não e tomarem as suas escolhas ou não. O pecado é isso, é escolher esse caminho. Mas existe graça, existe perdão, existe misericórdia, existe libertação e transformação. E eu e você somos ungidos, capacitados pelo Espírito de Deus para libertar os cativos da prisão do vitimismo, mas nós também somos capacitados por Deus para libertar aqueles que foram a razão da opressão. Porque, na verdade, sabe quando a opressão termina? Quando o opressor se converte. Quando o opressor se arrepende. Quando o opressor é transformado. Por isso que a gente fala de uma geração vitimista, de uma geração mimimi. Porque é uma geração que está lutando sem as armas corretas para tentar gerar uma transformação que só o Evangelho pode gerar. Porque a única coisa que transforma o coração caído do homem é o Evangelho, é a palavra de Deus. Eita, que silêncio, hein? Proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do Senhor. Eu sei que eu estou falando muita coisa, que o culto já demorou bastante, que tudo está sendo muito denso, mas eu quero te pedir um pouquinho mais da sua atenção. O ano da bondade do Senhor. O dia que Jesus entrou na sua vida. Ou melhor, o ano que Jesus entrou na sua vida. No meu caso foi 2002. Eu queria ter tempo, não tenho, então não vou contar meu testemunho aqui. Algumas pessoas conhecem. Eu sei que vai chegar o dia que o Senhor vai me liberar para me dar a oportunidade. Não liberar porque Ele já não tenha me liberado. Mas falar, hoje, vai lá e conta. Daí eu vou ter uma oportunidade de contar tudo aqui para você. Então eu estou fazendo um grande resumo, não quer dizer que porque não doeu, não quer dizer porque eu trato esses assuntos como algo que não é sério, mas é porque eu não tenho tempo mesmo. Mas eu preciso contar para você o que Jesus fez por mim. 2002, eu era um adolescente, vindo de uma família desestruturada, que enxerguei tudo que uma criança não deveria enxergar, que foi vítima de abuso sexual dos 4 aos 11 anos de idade, ininterruptamente, em sequência, por diferentes pessoas. Uma identidade destruída, um coração quebrado, depressivo, desejoso por suicídio. Essa era a pessoa que eu era quando eu fui em um culto de quinta-feira à noite, no dia 10 de outubro de 2002. Eu só estava numa igreja porque naquele dia aconteceu uma briga muito séria na minha casa. Eu não vou falar aqui para não expor pessoas, mas eu tinha 2 opções. Ou eu ficava numa casa caótica ou eu ia para a igreja. Daí eu aceitei o convite de ir para a igreja. Porque naquela idade eu já não queria mais saber de Deus. Eu não queria mais saber de igreja. Na verdade, eu estava tentando a todo custo me encontrar, e quanto mais eu tentava me encontrar, mais eu me destruía, mais eu me afundava no pecado. Se um dia eu tiver tempo, eu te conto o que uma pessoa de 13 anos já tinha vivido e já tinha feito para tentar se encontrar. Então, eu era um caso perdido, mas Jesus me encontrou.
E naquele culto, um pastor pregou sobre alguém que caminhava com discípulos no caminho de Emaús. E que enquanto aquele alguém se revelava, o coração daqueles discípulos queimava e o meu coração queimou. E quando aquele pastor fez o apelo, um menino que era extremamente tímido, que não conversava com ninguém, que vivia preso, retraído, que precisava de ajudas, de substâncias para ficar um pouquinho mais livre em festas, aquele menino quebrado, destruído, que tentou se matar 1 ano antes, foi até a frente do altar. Ele não falou vem, ele falou levanta a mão. E eu fui, chorando, destruído. Só que no momento em que eu fui alcançado por um amor que eu nunca tinha sentido na minha vida. Que deu todo o sentido para a minha vida e que transformou a minha vida. Quando eu pensei que era um ponto final, Jesus veio com uma vírgula que me deu uma nova história. E hoje eu estou falando para você de uma posição de alguém que não é vítima. Eu fui vítima de pessoas, eu fui vítima de situações. Mas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E tudo aquilo que Satanás roubou, o Senhor está restituindo infinitamente mais. E eu tenho uma missão, quero te convidar para tomar parte comigo nessa missão. A minha missão é tornar o trabalho do diabo difícil até que Jesus volte. A minha missão é que pessoas que estão perdidas, indo para o inferno, igual eu estava, sejam alcançados pela única verdade que transforma, pela única verdade que liberta, o Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero te convidar para lembrar do ano da bondade do Senhor. O ano que Jesus entrou na sua vida. E para dizer para você que se Ele ainda não entrou, essa é a noite que Ele vai entrar na sua vida e que Ele vai transformar a sua história. Mas aí talvez você está ouvindo isso e falando, nossa, mas e as pessoas que abusaram de você? E essas situações todas? E o que fizeram comigo? O ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Todos têm a possibilidade de, até que Ele volte, se arrependerem dos seus pecados e receberem o mesmo perdão que eu e você recebemos. Mas aqueles que não se arrependerem e que não forem absolvidos pelo que um inocente pagou na cruz, não forem justificados, esses serão condenados. Existe um dia marcado na agenda de Deus, Colossenses 1:20, em que o Cristo, o Filho de Deus, vai reorganizar todas as coisas e vai estabelecer a justiça perfeita de Deus nessa terra. O pastor Beto vai falar sobre isso esse ano ainda. Amém? Vocês concordam com isso? Aleluia. Uma série de escatologia com o pastor Beto. Amém. Glória a Deus. Então, ok, vamos lá. Continua comigo aqui. Presta atenção, está acabando. Só vai existir justiça plena quando Jesus reinar sobre a terra. Querer justiça é muito importante. É natural a gente ficar indignado com tudo que a gente vê. Só que Tiago fala para mim e para você que a ira humana não produz a justiça de Deus. Como que a gente canaliza o nosso desejo por justiça como filhos de Deus? A Dani falou sobre isso aqui hoje. Intercessão. Lucas 18 conta a história de um juiz iníquo, um juiz injusto, que de tanto ser importunado por uma mulher insistente, ele respondeu e fez para aquela mulher aquilo que ela estava pedindo. E Jesus usa esse exemplo desse juiz injusto para dizer para mim e para você que ele é o juiz justo, que vai responder com justiça na terra se os seus filhos clamarem por justiça dia e noite. E Jesus termina com uma pergunta: será que quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé na terra? A minha pergunta para você, daí não é a pergunta de Jesus. Você está respondendo como? Jesus, ele olha para a sua vida hoje, ele encontra essa fé que intercede buscando por justiça? Ou Jesus olha para você hoje e ele não encontra fé? A fé sem obras é morta. Não me diga que você tem fé que Jesus pode transformar algo pelo qual você não ora. Se você acredita que Jesus pode transformar, no mínimo, você vai orar. Porque a primeira ação que todo cristão deveria ter diante de qualquer circunstância é a oração. Você só adquire autoridade por aquilo que você ora. Se você não se importa nem por orar, isso já demonstra, já denuncia que você não se importa para fazer nada. Mas independente do que você viveu até aqui,
essa não é uma palavra de condenação, essa é uma palavra de esperança, é um convite ao despertamento. Vamos se posicionar para gerar justiça na terra? Porque quando eu e você intercedemos, quando nós nos apresentamos diante de Deus, como intercessores, como seus amigos, o que significa interceder? Deus, a tua palavra diz isso, que você quer salvar todas as pessoas. Por que a minha família não foi salva ainda? Por que os meus amigos não são salvos ainda? Toca eles, Senhor, com a revelação do teu amor, da mesma maneira que você me alcançou, alcança eles também. É um exemplo muito simples de intercessão. Se está faltando acontecer, está faltando intercessão. A intercessão gera a vontade de Deus na terra. E nós somos chamados para gerar a justiça através da intercessão. Amém? Eita Deus. Somos chamados para consolar, distribuindo coroas e para transbordar o óleo de alegria. Levar coroa ao invés de cinzas significa que a gente é chamado para levar revelação de identidade. Então, para uma geração de órfãos, a gente leva a boa notícia de que eles são filhos de Deus. Tem lugar à mesa. Eles são bem-vindos. Nós somos chamados para gerar filhos de Deus através da pregação do Evangelho. Jesus nos chama não para empoderadores, mas para ser canal de cura para uma geração que está em dores. E nós também somos chamados para transbordar esse óleo do Espírito sobre nós, que é o óleo de alegria. Eu quero convidar o louvor e dizer para você que o reino de Deus em nós, de acordo com aquilo que Romanos fala, não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Presta atenção em mim. Eu sei que eles vão subir aqui, que eles são bonitos, que eles estão bem vestidos, mas presta atenção em mim. Eu também sou bonito, também sou bem vestido, mas não é por causa disso, é por causa da palavra de Deus. Satanás foi derrotado, toda mentira da minha autoestima. Aleluia. Brincadeiras à parte, ou não, né? Eu sou lindo, eu sou a imagem e semelhança do Criador de toda a terra. Aleluia. A luz de Cristo brilha em mim e em você. Se você não se acha lindo, seja curado hoje, porque eu fui. Aleluia. Mas eu quero dizer para você, presta atenção aqui, porque o que eu vou falar para você é importante você entender. O reino de Deus em nós é o próprio Espírito Santo, certo? O Espírito Santo em nós, ele traz 3 realidades: justiça, paz e alegria. Justiça é a natureza de Cristo. Significa que você pode ser igual a Jesus porque o Espírito Santo vive dentro de você. Justiça não é algo que você possa transferir para outra pessoa. Só Jesus pode dar, certo? Ele é justiça. Só Jesus pode gerar justiça, uma nova natureza dentro de nós. Paz, só Jesus pode dar. A minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. Nós podemos apresentar Jesus, que é o príncipe da paz, e ele dar a paz. Mas eu e você não temos paz para dar para outras pessoas. Nós temos paz para viver em paz. E lógico que a gente chega no ambiente, a gente gera transformação, mas a gente não dá. Mas a alegria, a gente pode transbordar. Alegria, a gente pode transferir. O terço do reino de Deus que eu e você podemos transferir é alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é contagiante. O meu cálice transborda. A palavra de Deus diz que eu e você fomos ungidos com óleo de alegria para levar alegria para outras pessoas. E eu não estou falando sobre um sentimento, eu estou falando sobre uma realidade de contentamento independente das circunstâncias. Não importa o que você está passando, não importa qual que é o saldo da sua conta bancária, não importa qual problema que está acontecendo na sua família, não importa qual frustração você teve esse ano, não importa as derrotas que você viveu, não importa, nenhuma circunstância é maior do que a certeza de que você tem um Salvador e que no fim você vai vencer, porque Ele venceu. Nós somos chamados para viver em alegria, em contentamento, em toda e qualquer circunstância. Ser mais que vencedores não significa que nós estamos imunes a problemas. Significa que no meio de todos os problemas, nós temos um Deus que é especialista no impossível. E essa palavra, ela termina dizendo sobre uma geração. É com isso que eu quero terminar. A palavra diz que
depois que a gente declara e entrega todas essas coisas que o Espírito nos capacitou para fazer, uma geração vai ser levantada. Quem é essa geração? Carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. O carvalho, ele é uma árvore que tem raízes bem profundas. O carvalho é uma árvore muito forte. As suas raízes são forjadas no meio de ventos muito fortes, de rigorosos invernos. Mas uma vez que essa árvore está enraizada, ela só cresce e nada pode derrubar um carvalho. A tempestade mais poderosa, o vento mais poderoso, não pode derrubar um carvalho. E a palavra diz que o Espírito do Senhor sobre nós está nos ungindo para levantar uma geração de pessoas plantadas, enraizadas verdadeiramente em Jesus, que serão pessoas inabaláveis num tempo de caos, inabaláveis num tempo de trevas. E essas pessoas são chamadas para levar transformação, para levar restauração, para restaurar ruínas há muito tempo devastadas, para restaurar cidades que estão destruídas. Esse é o poder do Evangelho, é o poder do Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de você. Eu quero te pedir para você se colocar de pé agora. Nós temos dentro de nós o potencial de curar uma geração destruída e de restaurar uma geração de vítimas a uma posição de órfãos. Essa responsabilidade está sobre mim e sobre você. A gente precisa sim acabar com o racismo, a gente precisa sim acabar com o machismo, a gente precisa sim vencer todas as mazelas da sociedade. Mas a única possibilidade de isso acontecer é através da boa notícia do Evangelho. Existe salvação, existe restauração para todo aquele que nele crê. E todo aquele que nele crê recebe o direito de se tornar filho de Deus e de viver como um herdeiro de Deus. A gente combinou de terminar essa reunião em festa? Tá ok ainda ou não? Opa! Tá? Tá? Aleluia. Amém. Glória a Deus pela coragem. Aleluia. É graça, irmão. Graça de Deus. Se eu tivesse aquecido minha voz, eu até cantava. Não, tô brincando, gente. A soberba precede a queda. Não sei nem a letra. Mas por que a gente vai terminar essa reunião depois de uma palavra tão densa, talvez tão pesada, em festa, em louvor? Porque nós temos novas vestes, e as nossas vestes são vestes de louvor. Então, eu não vou orar por você hoje. Eu estou te chamando a se posicionar no lugar que Deus chamou você para viver. Você é chamado para ser um adorador que adora em espírito e em verdade. Essa é a missão e a visão dessa casa. E você faz parte desse processo. Amém. Eu quero chamar você nesse momento para você se levantar do seu lugar e para você louvar, independente de como você está se sentindo, independente do que aconteceu até aqui. Não existe lugar em que a graça dele não possa te encontrar. E nós vamos louvar, nós vamos adorar. Eu creio que enquanto nós louvamos e nós o adoramos, depressão é curada, porque a depressão não consegue resistir a um coração rendido diante de Deus. Ele procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Isso significa que o lugar que eu e você somos encontrados por Deus é na adoração. E Ele vai te encontrar nessa noite.